Recentemente, eu dei uma aula aos meus alunos do ensino médio, na disciplina de filosofia, sobre a Antígona de Sófocles. Na verdade, bem recentemente, foi há poucos dias. E nós trabalhamos, eu procurei levar para eles um pouco do sentido da justiça na Antígona de Sófocles. Esse problema da justiça que é uma das questões filosóficas por excelência. A questão filosófica que a República de Platão, por exemplo, procura responder. E que já uma peça como Antígona, embora não seja a única, mas especialmente esta, vem nos trazer com bastante profundidade, vem antecipar esse problema que Platão atacou ao seu modo, que Aristóteles de um jeito diferente também falou, que é o problema da justiça. E é interessante que em Antígona, sobretudo para vocês que também são do direito como eu, já devem ter visto, não é? Essa peça como uma representação muito forte, como até utilizada muitas vezes como ilustração ou exemplo do embate entre o direito natural e o direito positivo, não é? Antígona resistindo às leis positivas em nome de uma lei eterna, sendo fiel à sua consciência, e porque nesta consciência está inscrita uma lei eterna, uma lei divina, uma lei que é superior e que fundamenta as leis não escritas. E esse é um dos embates possíveis, não é? Essa é uma das explicações possíveis, uma das maneiras possíveis de se abordar o tema da justiça em Antígona. Mas me parece não ser a única, porque, e aqui eu vou comentar com vocês essa minha última experiência, tanto de leitura quanto de aula, não é? Pensando naquilo que eu ia levar para os meus alunos. E na releitura para a aula, no ano passado eu não tive como, não foi possível levar essa peça, não é? Levar Antígona para os meus alunos. Mas neste ano, felizmente, eu consegui. E enquanto eu relia, eu pensei bastante também na tragédia do Creonte, né? O Creonte também passa por uma tragédia, por uma transformação nessa peça. E desta vez foi isso que me chamou a atenção. Ou seja, ali as duas tragédias paralelas desses antagonistas, que são a Antígona e o Creonte. Até como um estudioso da tradição da lei natural, claro que para mim, recebendo essa interpretação da Antígona como, né, a ilustração do que seria a defesa da lei natural, é mais fácil, de algum modo, simpatizar com ela ou com a sua causa, não é? Mas eu acho que o sentido da justiça nessa peça, refletindo a partir da tragédia do Creonte, como eu refleti com os meus alunos, junto à tragédia da Antígona, propriamente ali no enredo, refletir sobre essas duas tragédias em conjunto dá uma dimensão maior do que seja a justiça, do que seja o problema filosófico da justiça, que hoje para nós é sobretudo uma questão institucional, não é? Muitas vezes a reivindicação de quais seriam os nossos direitos em primeiro lugar. Essa é uma das primeiras coisas que nós pensamos. Eu até fiz esse experimento com os meus alunos, né? Depois de passar mais ou menos para eles ali o contexto do que é a tragédia grega, a sua forma, a sua função, eu falei para eles que a gente ia trabalhar esta peça Antígona de Sófocles com o foco da justiça. Então eu quis ouvir deles o que é que a palavra justiça lhes trazia, quais outras palavras eles associavam, e se alguém quisesse aventurar em algum significado, poderia também. E muitos deles trataram do poder judiciário, das reivindicações que nós temos, de você fazer justiça, você alcançar ou fazer justiça, ou, por exemplo, da retribuição por um mal cometido. Aquilo exige, demanda justiça. E todos esses sentidos são reais, todos esses sentidos são verdadeiros. E são sentidos que, na nossa realidade, quando tratamos de justiça, muito nos ocupam, não é? E, no entanto, outra coisa que eu fiz com eles também, pessoal,
Para a gente entender essa ideia maior de justiça no pensamento grego, e nesta tragédia, na Antígona de Sófocles em especial, eu perguntei se eles se lembravam da palavra justo, do sentido justo que aparecia na Bíblia. E muitos deles sim se lembravam. E aí, se você pensa, o justo é aquele que tem a virtude da justiça, e se nós pensamos o nome justo da Bíblia como aquele que tem a conduta ajustada à vontade de Deus e, portanto, à realidade, nós entendemos que, embora todos esses sentidos anteriores de reivindicação, de retribuição, de distribuição da justiça estejam corretos, eles são como que frutos de um ajustamento de conduta, de um ajustamento das nossas ações na realidade, daquilo que nós realmente precisamos fazer. E daí entram os dilemas, as escolhas trágicas de Antígona e de Creonte. Por quê? Bom, eu não estou falando do enredo, pessoal, porque assim, se vocês digitarem Antígona de Sófocles, vai aparecer um montão de review, de resenha para vocês. Se vocês digitarem no Google, aparece um monte de coisa. Então, assim, não é esse o meu papel aqui. Eu só vou fazer isso agora brevemente para não quebrar o raciocínio, ok? Mas o meu objetivo não é tanto tratar assim diretamente do texto, que vocês vão encontrar outros vídeos muito melhores aqui e até mesmo algumas aulas melhores, não é? Meu objetivo é só tratar desse sentido da justiça. Então, a gente encontra primeiro Antígona, depois o Creonte, no contexto de que os irmãos de Antígona, Etéocles e Polinices, tinham morrido em combate, um pela mão do outro, um pela espada do outro. Etéocles defendendo Tebas, que é a cidade de Antígona, a cidade dos dois, e Polinices, que não tinha herdado o trono, não tinha sido escolhido como sucessor legítimo, com outros aliados argivos, estrangeiros, inimigos da cidade. Portanto, aos olhos daqueles que ficaram, que não eram seus partidários, que ficaram na cidade, ele tinha se comportado como um inimigo da cidade, convocando traidores para a invasão de Tebas. E esse pessoal todo, o Etéocles, o Polinices, a Antígona, a Ismene, que é com quem ela conversa no início da peça, são os filhos do famoso Édipo, que era o rei de Tebas, que tinha, sem saber, se casado com a rainha Jocasta, que era sua mãe, que ele não sabia, e que por causa dessa violação dos limites da realidade, numa relação incestuosa, muitos males tinham sobrevindo a Tebas. E isso não se acaba com Édipo se retirando, nem com a morte da rainha, porque os dois irmãos, filhos do Édipo com a própria mãe, que são o Etéocles e o Polinices, entram em conflito. Então vocês imaginam esse cenário de caos. E os dois morrem em batalha. E quem é que sobra na linha sucessória ali, que deveria ser um descendente masculino, um membro da família real do sexo masculino, Creonte, que era o irmão da rainha Jocasta, afinada rainha Jocasta, certo? É ele que assume o trono, assume a chefia de Tebas nesse momento. E ele decreta que Etéocles teria funerais e ritos fúnebres de Estado. Isso é muito importante naquele contexto religioso ali, porque determinaria a vida ou a continuidade daquela alma no mundo dos mortos. Ela seria, a alma do sujeito seria recebida no mundo dos mortos. E o sujeito que não recebesse as libações, os ritos fúnebres necessários, requeridos, a sua alma como que ficaria perdida. Só que tal castigo não necessariamente, e esse é um dos pontos da Antígona, caberia aos vivos. E é isso que o coro fala também. Mas como é que você vai tornar um morto o seu inimigo? Isso vai além dos limites dos vivos. Isso vai além dos limites dos vivos. E aqui, e como a gente está falando de justiça, de conduta ajustada, a ideia do limite é muito importante. E essa é uma das ideias cruciais
dentro da tragédia grega e também do pensamento filosófico grego, que é a hybris, a desmedida, algo próximo, semelhante ao nosso pecado do orgulho, a tentar sermos, a que tentemos ser para além dos nossos limites. E quando nós tentamos ser algo para além dos nossos limites, isso é muito interessante porque não é apenas uma criaturazinha mortal subjugada que ela quer ser mais e ela não pode porque há outras criaturas maldosas. Não, há uma estrutura da realidade que nos dota ao mesmo tempo de limites e possibilidades. Então, quando nós nos cegamos para os nossos limites, nós também nos cegamos para as nossas responsabilidades. Então, quando a gente tenta ultrapassar os nossos limites, quando tentamos ser desajustados, injustos, a gente não só maltrata os outros arbitrariamente, como a gente maltrata a si mesmo. A gente se destrói por essa ação. E muitas das escolhas trágicas que aparecem em diversas peças, e aqui em Antígona não é diferente, mostram esse desajustamento, essa desmedida e, portanto, essa injustiça. Ok? Se Etéocles recebeu ritos fúnebres correspondentes ao de um chefe de Estado, de um herói de guerra, o seu irmão Poliníces, aquele que lutou para invadir Tebas com os rivais, com os estrangeiros, com aqueles que eram inimigos de outra cidade, os argivos, a ele, Creonte proibiu qualquer sepultura. Ele deveria ser devorado pelos cães e pelas aves de rapina. Seu corpo ficou no campo. E ele estabeleceu um decreto, segundo o qual quem quer que o tentasse dar sepultura, tentasse fazer para ele os ritos fúnebres, seria morto. E quem fez isso foi Antígona, a sua irmã. Ela matou no peito a responsabilidade, assumiu-a para si, ficou com raiva da Ismene, porque a Ismene não quis ajudá-la, e depois ficou com mais raiva ainda quando a Ismene falou que ia guardar segredo. Não, se você guardar, eu vou ter ainda mais raiva de você, eu quero que você conte para todo mundo, que fui eu que fiz. A Ismene não conta, mas ela disse, a Antígona diz, eu quero que você conte para todo mundo. A Antígona vai lá, joga um pouco de terra em cima dele, faz as libações, e ela faz essa sepultura. Inicialmente, o Creonte fica maluco com isso. Ele fica com raiva, porque é um mensageiro, um guarda que vai dizer isso para ele, que aconteceu, que eles não viram, que de repente amanheceu e o corpo estava lá com os sinais de que havia ritos fúnebres ali, não tinha sido arrastado, tinha um pouco de terra em cima e tal, e eles não sabem quem é. E aí o Creonte já acredita, isso é interessante também, fala um pouco sobre a ideia que ele tem, não é? E aqui vem a ideia desse chefe de Estado que assume o poder num período de alta desordem. Num período em que também a comunidade havia passado por ações que eram desmedidas. Por exemplo, que ultrapassaram os limites da realidade. Por exemplo, o casamento do Édipo com a sua própria mãe, a geração de filhos, o fato desses filhos depois estarem brigando entre si e se matarem num duelo fratricida. Aqui é uma série de desordens sucessivas. É preciso que a ordem seja restabelecida. Creonte tenta fazer isso com um pulso firme, a partir da lealdade à comunidade. Esse é o critério que ele tenta mostrar. Esse é o critério que ele tenta fazer com que seja, a gente pode pensar naquele momento de crise, ou perpetuamente, não sabemos, mas que ele tenta, naquele contexto, ele tenta fazer com que seja firme, com que ocupe o primeiro lugar, essa lealdade à cidade. E essa lealdade à cidade é interessante como ela se manifesta também no aspecto familiar. O Creonte tem um filho, Haemon. Esse filho é o noivo de Antígona. Esse filho tenta aconselhar o pai. Aconselhar por quê? Sabe por quê? Porque depois
Acontece, os guardas vão lá, desfazem por ordem de Creonte essa arrumação que a Antígona fez ali, esses aparentes ritos fúnebres, deixam de novo o corpo descoberto, ficam vigiando, e aí tem uma cena ambígua da tempestade de areia que aparece ali, não é? Que a Antígona vai, volta à luz do dia, aos olhos dos guardas, e vai dar os ritos fúnebres de novo ao seu irmão Polinices. Por que ela tem que fazer isso 2 vezes? Não sei. Não sei dizer para vocês. Talvez fosse um elemento de que aquilo precisava ficar até que algo da cultura, algo da própria religião grega, que aquilo precisasse ficar daquele modo, até que o corpo se descompusesse, por exemplo, até que o corpo desaparecesse espontaneamente, mas com aquela aparência ali, com aqueles sinais de que foram feitos os ritos fúnebres, ou se isso foi uma escolha dramática do Sófocles. Isso eu não sei dizer para vocês, mas o fato é que ela volta, ela faz de novo os ritos de sepultamento, ela é pega e o Creonte a condena à morte. Ela precisa da condenação. E aqui tem o grande embate entre os dois, que é o centro da peça. A Antígona reivindica esse direito familiar, essa lei dos deuses, essa lei eterna, de que ela, sendo irmã, defendendo a própria família, poderia sim dar sepultura ao Polinices. Que essa inimizade dele com a polis, com a comunidade tebana, não deveria se estender até depois da morte. Que isso já caberia aos deuses. Isso já não era coisa humana. E Creonte diz que é ele quem tem a autoridade de fazê-lo. Ele sim tem essa autoridade, e essa autoridade deve ser recebida, deve ser obedecida. E é por isso que o Creonte tantas vezes parece, e claro, ele é autoritário. Autoritário. E aqui, Antígona tenta lembrá-lo. Tem um discurso do coro interessantíssimo que fala sobre as possibilidades do ser humano. O que o ser humano conseguiu fazer? A sua maestria na técnica, na segurança, na proteção, no conforto, no desenvolvimento da vida. São coisas que o ser humano conseguiu fazer por quê? Por causa da comunidade, por causa da polis. Ou seja, o ser humano conseguiu alcançar o seu desenvolvimento, se proteger de perigos por causa da polis, dentro da polis, vivendo na polis, nascendo e vivendo ali, contribuindo para ela. Nesse sentido, sendo leal a ela, não é? Mas uma coisa que o ser humano não consegue superar com a polis, que a polis não dá conta, é o problema da morte, que vai acontecer. Certo? O problema da morte. E Antígona parece lembrar o Creonte, então, que existe um fundamento superior da polis. Um fundamento superior. Que nesse caso, a lei positiva do não sepultamento do Polinices contraria esse fundamento superior e eterno, que está no reino dos mortos, que está no mundo imaterial, que está, de algum modo, superior à polis. E que se a polis tenta refletir um pouco da ordem do cosmos, da ordem da realidade, ela precisa refletir essas leis eternas também, no seu fundamento. E Creonte, com esse decreto, viola esse fundamento. E qual é a escolha trágica aqui do Creonte, portanto? Como governante, como representante da polis, ele, ao mesmo tempo, ultrapassa 2 limites. Primeiro, o limite pessoal da desmedida, de achar que ele pode fazer qualquer coisa. Segundo, sendo o chefe de Estado, o representante daquela comunidade, ele traz uma espécie de desmedida de Estado, uma espécie de imanentismo estatal ali. Imanentismo de poder. Olha, a cidade humana, seja quem for o seu governante, seja qual for o seu nível de avanço, não pode chegar até este ponto. Não pode resolver o problema da morte. Não pode resolver o problema dos fundamentos da realidade.
para usar uma linguagem posterior dentro da tradição da lei natural, a comunidade humana é capaz de oferecer a beatitude incompleta. Alguma felicidade dentro do que é possível aqui. Mas a felicidade completa só cabe a Deus. É Deus quem a oferece. É quem a sustenta, é quem a dá. No reino dos céus. Essa felicidade completa é a felicidade do reino dos céus. E qualquer tentativa de perder isso é uma violação do limite da própria realidade, uma desmedida, portanto, uma injustiça. Uma injustiça. O creonte viola pessoal e publicamente esses limites, ou seja, pessoalmente, porque ele faz essa escolha sendo chefe de Estado, e por meio da sua escolha é como se a cidade escolhesse essa desmedida, ainda que os sábios, os anciãos do coro, e o seu próprio filho, o Aemon, aquele que eu mencionei ainda há pouco, tentassem lhe dar conselhos de prudência. De que o bom chefe de Estado não é aquele que... o chefe de Estado bom e forte não é aquele que muda de ideia quando ele entende, recebe o conselho de que uma decisão está equivocada. Muito pelo contrário, é justamente aquele que recebe o conselho, entende que o conselho é verdadeiro, vai lá e muda de ideia. Ele é bom porque ele tem uma humildade de reconhecer os limites da realidade. O creonte se mantém no seu limite. Isso é um problema. Porque ele traz uma tragédia para si, para sua própria casa, para sua própria família, e também uma nova tragédia para Tebas. Porque se ele é o rei de Tebas, se ele é o pai, de certa forma, daquela comunidade, as falhas que ele comete publicamente, as falhas públicas, as falhas de Estado, são falhas também da comunidade. Portanto, ele ia acabar trazendo, superando um limite, ultrapassando um limite, que deveria ser respeitado, ele acabar trazendo mais desordem para a própria cidade. O contrário do que ele talvez quisesse. Antígona, por seu turno, se mantém firme na sua escolha. Antígona, dos personagens que aparecem, por exemplo, os anciãos do coro, o próprio Corifeu falando sozinho com o Creonte, o Aemon, depois o Tiresias, Antígona não tenta aconselhar o seu rei. Ela era uma cidadã tebana. Era filha de Tebas também. Ela não tenta aconselhar o seu rei. Não, ela bate de frente com ele. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Ela apela direto para o fundamento máximo. Aparentemente ignorando as cadeias intermediárias, muitas das quais, e a gente vê isso no pensamento grego, como a polis é responsável pelo desenvolvimento humano, e na República de Platão, como a polis seria responsável também por essa educação do ser humano para o bem, para a verdade. Então, nesse sentido, seriam justamente as instituições da polis que iriam aproximando as pessoas desse fundamento transcendente. Não daria para saltar diretamente para esse fundamento transcendente. O ser humano, disse Aristóteles, fora da polis, seria ou um deus ou um animal, um selvagem. E Antígona parece que salta direto para o fundamento transcendente. E aqui pode estar a sua escolha trágica também. Será que isso também não é uma desmedida? Isso também não é uma desmedida? Que ela não era governante ali? Ela salta a autoridade do governante. Ainda que seja injusta. Ainda que a lei seja injusta. Os outros procuram aconselhar o rei, reconhecendo a injustiça daquela lei, e parece que, daquele decreto, parece que o que Antígona fala não é tão falso, no sentido de que, olha, todo mundo está dizendo isso, mas as pessoas têm medo de falar para você. Por quê? Porque o próprio Aemon, que é o filho dele, fala
Porque os anciãos do coro falam, o corifeu sozinho fala, depois vem o Tiresias e fala. Cara, isso aí tá errado. Isso aí vai dar merda. Isso é desmedida, é ultrapassar o limite. Ultrapassar o seu próprio limite, ultrapassar o limite da realidade. Como o governante está sendo imprudente. E o governante imprudente é aquele que, como ser humano, individual, pessoal, atrai desgraça para si, mas também, como ele está carregando a comunidade sobre os ombros, ele atrai desgraça para a comunidade também. Isso é representado na desgraça que recai sobre a família do Creonte. Quando Aemon comete suicídio, porque Antígona morre, e Eurídice, a esposa de Creonte, porque o filho morre, comete suicídio também, botando a culpa nele, na intransigência dele. Creonte, então, é esmagado pelas consequências da sua própria escolha. E aí é que vem a desmedida, o fruto da desmedida. O ser humano é esmagado. O ser humano é esmagado na sua injustiça. Quando ele não conhece os seus próprios limites, quando ele desconhece os seus limites e, portanto, os limites da realidade, e nesse sentido ele é injusto, ele é desajustado, ele destrói a própria vida. A Antígona já sabia disso. Ela tem várias metáforas em que ela fala do leito nupcial, do casamento, só que ela fala isso em relação à morte. Ela está dedicada aos mortos. E nesse sentido ela parece ser um ponto de contato entre o transcendente e o imanente ali. Tão dedicada aos mortos, falando da relação nupcial com a morte. Talvez isso justificaria o fato dela ter ultrapassado o poder humano visível e do direto para o invisível, para o superior, que fundamenta o humano. Talvez, é possível. É possível. Mas o fato é que Antígona sabe que vai ser esmagada e ela está contando com isso. Creonte inicialmente não. E quando ele, por fim, cede, que é quando Tiresias diz que a sua casa será a sua casa que vai pagar por essa morte, ele tenta reverter a sua decisão, já é tarde. E ele é, em um dos outros pontos importantes da tragédia grega, esmagado pela dor. Esmagado pela dor. É um golpe da realidade que o faz, pela dor, voltar aos seus limites. Ter uma consciência mais clara das suas limitações. Especialmente por ele não poder voltar atrás, daquilo que ele não deveria ter feito, porque não lhe cabia fazer. Que estava além do seu poder, porque estava além do poder da comunidade em si fazer. Estava num reino, numa esfera que não compete a ela, mas que lhe compete, de algum modo, refletir, acompanhar, na medida do possível. Isso foi o desajustamento do Creonte também. E é por isso que essa figura agora, de um modo especial, me chamou a atenção. De um modo especial me chamou a atenção. E a conduta da Antígona também. Eu vi esses personagens agora como um pouco mais, nessa releitura, nesse estudo, claro que depois eu vou voltar a isso, né, algumas vezes, mas eu queria compartilhar isso com vocês, como eu compartilhei com os meus alunos. Esses personagens, assim, parecem um pouco espelhados. Na sua tentativa aparente de encontrar o limite real das coisas, encontrar aquilo que deve ser feito, encontrar o que elas precisam fazer na vida de correto, o ajustamento, a justiça na própria vida, a justiça aqui relacionada ao dever pessoal. E, no entanto, que esse mesmo dever tem os seus limites, estruturados na própria realidade, na natureza humana, na realidade das coisas.
que ultrapassando esses limites vem algum tipo de destruição. Algum tipo de reajuste forçado. Reajuste forçado. Daí a importância de purificar a própria consciência para encontrar esses limites. Para encontrar o modo de vida verdadeiro, que é a preocupação do Platão na República. O modo de vida ajustado à realidade, justo e, portanto, a virtude da justiça. A virtude da justiça, como modo de vida. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa breve reflexão sobre a Antígona, que ela lhes tenha ajudado de algum modo. Claro que não é nem de longe a única leitura possível, né? Tanto que depois aí estamos passando alguns milênios e continuamos refletindo sobre a Antígona, não é? Então não é nem de longe a única leitura possível, mas espero que tenha sido uma possível interpretação de interesse para vocês, tá certo? Peço que curtam este vídeo, que o compartilhem com seus amigos interessados na literatura, na filosofia. Se não são inscritos no meu canal, que se inscrevam, por favor, porque todas estas ações ajudam o meu trabalho. Está bem? Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.